Seja bem-vindo, pessoal. Vou deixar mais aí um áudio para vocês, a respeito de Lúcifer, tá? Qual é a concepção de Lúcifer diante da egrégora aqui, Coerência Viva, tá? Antes de eu falar sobre isso, eu quero deixar aqui bem claro que a Coerência Viva não é seita, tá? Não é um dogma religioso aqui. Aqui é uma egrégora que busca uma amplificação e uma conjunção de uma comunidade onde todas as cores têm voz. Até porque a luz ela só pode existir e ser rica quando as vozes elas se amplificam e uma vai respeitando a outra, porque aqui nós não temos intenção de sobrepor sobre nenhuma delas. Nós queremos nos unir para trazer uma cultura para o nosso país, principalmente um brilho, uma razão. E essa razão ela é levada pela obra divina, porque nós somos a centelha divina, tá? Então, nessa concepção, eu vou deixar aqui sobre o que é, né, a questão de Lúcifer sobre a concepção da egrégora, tá? Não estou falando sobre todos, tá? Sobre a opinião de todos, mas é sobre mim, tá? E que eu sou o pivô dessa situação, o pivô central dessa egrégora, e sendo que ela se intercala diante de alguns pensamentos. Mas não quer dizer que isso seja exatamente o que eu vou falar, tá? É uma percepção das minhas referências. E se couber para algum de vocês, ótimo, tá? Então vamos lá. Em relação a Lúcifer, diante da coerência viva, de uma forma mais consciencial, porque nós buscamos não só a parte consciencial, mas cultural, né, de uma forma para que nós estamos buscando a influência, Lúcifer seria o corpo da luz, tá? É um nível de consciência com a qual você constitui diante da jornada, onde você entende as extremidades. Você entende as extremidades do azul, que é a lógica, e emoção, o vermelho. Você compreende a reta e a circunferência, o abstrato e a lógica. Você compreende de que, para nós, Lúcifer, é quando você decide mergulhar na escuridão e você consegue brotar uma luz ali daquela ausência. Você consegue se ressurgir e não ficar lá muriando e reclamando e botando culpa em todo mundo, onde as pessoas, ou o divino, ou o pai com o qual você decide, ou o universo, é o culpado de tudo. Você, diante disso, na concepção da coerência viva sobre Lúcifer, não é só ser sobre vítima, você ser vítima, que você pode ser uma vítima, você pode ser atacado, mas você não realizará a busca por querer se vingar, mas se proteger, se defender, que é diferente de se vingar, tá? Então, essa é uma estrutura que a coerência viva tem sobre Lúcifer, tá? Mas antes de nós aprofundarmos sobre a minha percepção que eu tenho sobre Lúcifer, antes de mais nada, precisamos falar um pouquinho aí sobre a timeline diante do tempo, né? Sobre essa figura com a qual as pessoas dizem que é um demônio, dizem que é diabo, é o anticristo, que não sei o que, sei que papapá, que diz que é um arcanjo, enfim. Mas vamos pegar aqui só alguns fragmentos em relação a Lúcifer. Lúcifer na antiguidade, né, antes do cristianismo, Lúcifer já existia, ele era considerado uma entidade que caía, que seria caído do céu, né? Que um exemplo dele foi Helel Ben Shahar, que também foi citado na tradição cananeia, uma figura associada à estrela da manhã, que também tem um significado original de portador da luz, tá? E Lúcifer era originalmente apenas uma palavra que era considerada a palavra estrela da manhã, que é relacionada ao planeta Vênus. Não era um demônio, tá? Logo no período ali
no cristianismo, né, onde se começou a se desenvolver o cristianismo, que é no cristianismo antigo, na questão da Bíblia em si, traz a palavra Lúcifer diante do versículo de Isaías 14:12, onde o texto fala sobre, que é a fala de Helel, um astro brilhante, que é algo metafórico para o rei de Babilônia, que não de um anjo caído. Ele não estava se referindo a um anjo caído, mas a um astro brilhante. Logo depois, né, quando o cristianismo começou a se perpetuar, diante ali do período medieval, ali teve uma concepção de que teve essa fusão entre Lúcifer, ele seria um anjo do céu, e que caiu, né? Deus o fez cair por ser orgulhoso demais, de ser o Satanás, de ser o opositor, tá? Após isso, eles fizeram essas conjunções e trouxeram essa concepção mais formalizada de que Lúcifer seria isso. Seria um arcanjo com a qual caiu do céu porque ele foi rebelde, ele não aceitou as suposições, né, do Criador, tá? Já no judaísmo, Lúcifer não é levado a essa figura de ser um demônio ou um anjo que foi contra Deus ou algo do tipo, tá? Ela foi uma figura como um arrogante, mas algo arrogante, algo que se opôs a uma opinião, e não como um demônio, né? E diante disso, do tempo que se passou, teve então a concepção mais atual, diante do ocultismo, do satanismo ali, né, do esoterismo, que Lúcifer, ele é simbolizado como portador da luz, né, o conhecimento, o portador da consciência, né, ele é um arquétipo de liberdade, né, que ele traz essa questão de liberdade, que você tem que ser livre e que você não tem que seguir dogmas e nada. Então ele traz essa concepção. E quem traz muito isso é o Eliphas Levi, né, as ordens luciferianas, né, atuais, que trazem essas referências. Tá? Ele vem com uma força de iluminação e não como demônio. É claro que tem alguns ali, alguns ocultistas, que se determinam ele como um anjo caído e também como um demônio mesmo, tá? Então, cada um vai se posicionando ali, né, diante da parte do ocultismo, eles se posicionam ali, mas depende de cada percepção de cada um, tá? Tá, então diante disso, eu te dou essa timeline para você somar essas referências e constituir que Lúcifer, ele, por ser agora eu vou trazer minha contextualização, tá? É como agora, diante de tudo que eu falei, eu vou trazer uma modelagem e aí você vai pegar isso e criar uma referência aí e você vai posicionando diante das suas contextualizações. Vamos pensar então, se Lúcifer é luz, né? Porque diante que Lúcifer em grego, né? Lúcifer em grego significa portador da luz, né? Lux, né? A filha de Aurora, o portador da luz, a estrela da manhã. Se é uma estrela, ele brilha, né? Então, se ele é o portador da luz, ele carrega a luz, então eles pode ser determinado como um anjo, né? Como um arcanjo, ou assim que você determina. Ele era, no início, ele era luz, né? Mas para eu portar alguma coisa, eu tenho que conhecer, não é? Eu só posso portar algo quando eu conheço. Eu não posso portar algo que eu não sei. Então, se nós pegarmos de todas essas referências, se foi realmente é isso, né? Mas vamos lá, vocês vão entender. Nisso, ele se contextualiza como com várias formas diante das referências que o ocultista tem diante dos rituais, né, principalmente, que ele se apresenta como um arcanjo, que eu já ouvi falar, como um homem muito, muito bem apresentável, um homem educado e tudo mais, charmoso e sedutor e etc. Então, se da base das referências que temos, que Lúcifer
ele era um arcanjo, um anjo de luz, e caiu na escuridão no inferno, porque ele se opôs ao Criador, então, se nós pensarmos nas probabilidades, o Criador sabia. Porque queremos ou não contextualizar aqui que todos que estavam no reino dos céus, eles só viviam a lógica, só viviam a pureza só a lógica, só aquele algo travado, só na regra. Só que a vida não é só na regra, ela é a emoção também, é as sensações, né? É o negativo também. Para poder gerar outras referências, outros contrastes, para que você se sinta, para que você possa ampliar as percepções. Mas aí você vai falar assim, mas poxa, então você acha que o criador ele se sentiu ofendido? Não, ele não se sentiu ofendido. Ele já sabia. Porque ele queria que alguém se colocasse, fosse da opinião, que fosse o opositor. Porque às vezes precisamos ser opositor diante daquilo que nos faz mal, daquilo que nos trava. Não estou falando que a paz, né, o celestial seja ruim, não é isso. É a questão que aquilo que só perpetua diante de um ciclo único, ele desgasta, ele trava você. Então, para você mudar a rota, mudar o ritmo, você tem que se opor a um movimento novo. E é isso que Lúcifer fez. Ele falou, cara, eu quero ser mais ele. Mas o Criador já sabia. E ele falou, vai e eu vou te jogar lá. É como se fosse uma decisão inconsciente dele, de Lúcifer. Falar assim, não, eu sei segurar a escuridão. Eu sei segurar o vermelho. Eu sei segurar a emoção. Eu sei segurar o inferno, com a qual foi dito que ele foi levado, né? Ele caiu lá no inferno. Como até algumas pessoas dizem que ele é o rei do inferno, né? Então ele caiu lá no inferno para trazer novas referências. Para falar assim, pai, eu vou mostrar para os outros o que é a emoção também. Porque só ficar no nirvana na luz irá me estagnar. Deu para entender? Então, por esse fator, por isso que Lúcifer é o 13. Lúcifer é a estrela, porque a estrela é composta por luz, não é? E luz é composta por cores. Então ele segura a escuridão e a luz. Então eu estou aqui formatando diante das minhas referências, só para deixar isso mais. Eu só falei tudo isso daqui para deixar sólido de que tudo as referências que foram deixadas desde a época lá, antes de Cristo, elas só foram se formatando, deixando um pouco mais claro do que é realmente. Diante da minha percepção, sim, Lúcifer para mim é uma divindade, é uma consciência. É uma consciência com a qual viveu, ele sabe, não é que viveu, ele sabe as interpretações dessa volta da escuridão e luz simultaneamente. Ele é o equilíbrio. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem diante dos rituais que ele, tanto para quem está no inferno, está na luz, ele sabe as virtudes e sabe os prazeres. Então o que ele é? É o equilíbrio, é o meio. Deu a entender? Eu só posso portar alguma coisa quando eu sei. Ele viveu na luz. Então ele pode portar algo que ele sabe. É a mesma coisa você querer portar uma coisa que você não sabe. Como que você vai falar alguma coisa que você não sabe? Né? Mas eu não estou aqui para desmerecer ninguém. Mas para mim, ele é isso. Ele para mim também foi um arcanjo, com a qual de um ser, né, de extrema luz que se decidiu por si próprio mesmo de cair na agonia para que pudesse segurar o abstrato para o pai. Porque o pai também não queria se sentir só diante
da reta, só da regra, só do perfeito, só do belo. Ele queria ver a ausência também, para que usasse essa escuridão, o abstrato, para para os observadores que são nós, para que podemos também conseguir carregarmos o escuro e a agonia para o nosso Pai, que é Deus, é o Criador. Então não se envergonhe se às vezes você tem que segurar essa agonia. Não é por punição, é para que ele não se sinta pesado, porque ele foge dali. É pesado. E ele tem que ter alguém para reposicionar para ele. Então Lúcifer foi corajoso em tomar uma decisão. E dizem que outros anjos caíram, mas essa consequência ela já estava determinada. E eu sei que diante de algumas referências que eu fiquei sabendo, que são correlacionadas aos daimons, principalmente da Goécia, eles são os que carregam essa escuridão abstrato ali. Eles eram da luz, eles carregavam a luz. E eles teve que ser carregados, posicionados para a escuridão, para conseguir segurar toda essa densidade aqui, essa loucura, para que podemos se movimentar diante do equilíbrio do teatro aqui, da realidade. Por isso que muitas vezes as pessoas, quando têm experiências com esses daimons, principalmente, eles sempre falam de que os daimons se espelham diante do que somos. Porque nós estamos atrelados dentro dessa malha teatral com a qual eles também vivem. Porque é uma linha de conexão eterna. E nós somos eternos, mas travados diante de um ritmo, que é o tempo, mas é um tempo cognitivo. Então, pessoal, é isso. Isso é Lúcifer, para mim. Espero que não tenha ficado muito complexo, mas é uma divindade muito bela, muito linda, que faz você olhar para dentro. Não tem, para mim, não tem nada de demônio, nada que é opositor a Deus ou criador. Uma coisa eu falo para você que for ouvir esse áudio: você tem medo dessas coisas, mas você não tem medo de mostrar o seu lado demônio para os outros, né? Pense nisso, tá bom? Você deveria ter medo sobre os seus demônios, que são muito piores do que uma própria divindade. Afinal de contas, o Criador ele é composto pelo mal e pelo bem. Fugir do mal é querer fugir da luz com a qual ela às vezes não quer pertencer a você, ela quer que você vai ver sua escuridão, para que você não venha com uma bainha da espada e destruir aquele com a qual não era para ser destruído, e aí você será o injusto. Você vai despejar uma escuridão com a qual não é para ser despejada em cima do inocente. Então, o demônio aqui é você. Não é o que te observa fora da observação. É você o demônio. E fica aqui isso para pensar. Tá certo? Espero que esse conteúdo tenha sido de grande valia. E é isso, um abraço.